Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma aula, uma videoaula de segurança do trabalho, tá? Mais uma introdução. Hoje nós iremos falar sobre riscos ambientais e mapa de risco. Tá? E vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Ezequias, sou técnico em segurança do trabalho e professor na área de segurança do trabalho. Fui convidado pela Escola Imperador a estar, conduzindo a matéria de segurança do trabalho para o curso de eletromecânica. Ok? Temos os riscos ambientais e o mapa de risco para fundamentais, e fundamentações desta aula. Vou fazer a transição de tela para o senhor estar acompanhando, ok? Eu estou aqui no cantinho inferior do slide, ok? Para o senhor estar me visualizando, tá? Vamos lá. Riscos ambientais. Os riscos ambientais, eles estão incluídos dentro da NR9. O que é a NR9? É o Programa de Riscos Ambientais. É um programa que é obrigatório para todas as empresas, privadas e públicas. Esse programa contém informações de riscos do ambiente de trabalho, riscos da atividade, riscos do ambiente operacional, risco do ambiente administrativo e condição de exposição a esses riscos. Medidas que serão adotadas, medidas individuais, medidas coletivas. E inclusive informações da sua atividade e o risco para o setor. Ok? Voltando aqui para os riscos ambientais, nós acabamos de falar do PPRA, que é o Programa de Riscos Ambientais, que está incluso dentro da NR9. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre a CNR, e quando voltar às aulas, a gente aborda muito mais, porque é um assunto enorme, grande, recheado, para a gente compartilhar. Ok? Espero que você aprenda, que você adquire e que você absorva bastante conhecimento com essa videoaula. Ok? Vamos lá. Riscos ambientais. É dividido em dois grupos. Ok, gente? Dividido em dois grupos. Riscos operacionais e riscos administrativos. Ok? O que é os riscos operacionais? São riscos, atividades operacionais. O que é atividades operacionais? É aquela atividade realizada no campo. É aquela atividade de mecânica, é aquela atividade de manutenção, é aquela atividade de operação, é aquela atividade de construção, tá? É aquela atividade de montagem, tá? Perfuração, extração. Tudo que é exposto ao operacional vai ter riscos dentro do grupo operacional. O que é o grupo de risco administrativo? O grupo de risco administrativo são riscos leves, riscos baixos, ok? Aonde não vai ter riscos operacionais, mas vai ter riscos administrativos, tá? Essa parte de riscos operacionais, riscos administrativos, nós vamos ver na teoria quando as aulas voltar, porque é um pouquinho complexo, Então, temos que ter mais tempos para estar abordando o assunto, frente a frente, e etc. Tá? Aqui é só uma introdução, ok? Vamos lá, riscos operacionais. Vamos lá, 5 riscos, tá? Dividimos em dois grupos, beleza? Não é que é 5 dividido por 2, não. São 5 riscos ambientais dentro de dois grupos. Risco operacional e risco ambiental administrativo. Vamos começar pelo risco operacional. Risco físico, risco químico e risco biológico. Esses 3 riscos operacional, o risco biológico, ele pode ser substituído pelo risco ergonômico, tá, gente? São 5 riscos, pode ser substituído. Vice-versa, vai depender muito da área de segurança que for fazer o programa de prevenção de riscos ambientais da empresa. Tá? Então ele pode ser substituído. Risco biológico pelo risco ergonômico. Mas vai depender muito do risco que o colaborador vai ficar exposto dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, dentro do risco operacional, vamos classificar assim: risco físico, químico, biológico. Tá? Riscos ambientais administrativos.
riscos de acidentes mecânicos e riscos ergonômicos. Você observou? Ergonômico. Ergonomia vem da NR17, lá da aula anterior, hein? Não esqueça disso. NR17 é ergonomia. E dentro do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nós temos também o risco ergonômico. Tá? Nós temos esse risco ergonômico, onde é aplicado as atividades operacionais e aplicado as atividades administrativas. Mas o risco ergonômico ele é aplicado mais nas áreas administrativas do que dentro das áreas operacionais. Na aula teórica, quando nós estiver frente a frente, dá para a gente detalhar e entender um pouco como é que seria esse risco, porque talvez você confunda ou troque, né, as bolas, ou entra pelo cano, né, vice-versa. Mas vamos lá. Senhores, o risco físico ele é identificado pela cor vermelha. Desculpa. O risco físico ele é identificado pela cor verde. Desculpe, senhores, confundi aqui. Risco verde, tá? O que é a cor verde? Tá? O risco físico ele é identificado como verde, ruído, calor, radiação ionizante e outros riscos agregados ao risco físico, que representa a cor verde. Temos também o risco químico, que é representado pela cor vermelha. O risco químico já é risco de vapores, gases, névoas, neblinas, cerração, químico, tinta, graxa, óleo, né? E assim vai, né? Vários químicos agregados ao risco químico. E também temos aí o risco ergonômico, que seria o risco da cor amarelo, tá? O que é ergonomia? Ergonomia é a postura do colaborador dentro do ambiente de trabalho, da forma que ele executa a atividade, galera. A forma dele sentar, a forma dele ficar em pé, a forma dele içar uma carga manual, dele transportar aquela carga, a forma dele se agachar para colocar um parafuso, a forma dele executar uma atividade, ok? E isso também vamos estar vendo. Vamos pular para o risco de acidente e risco mecânico, galera. Esse acidente de risco mecânico e de acidente no trabalho envolve toda a área, cara. Por quê? O acidente está em todo lugar. Você sai na rua, você está exposto a acidente. Você vai içar um pneu, você está exposto a um esmagamento. Você vai apertar um parafuso, você está exposto a um prensamento de dedo, né? Você vai trocar um pneu, você está exposto a uma lesão, né? Você vai parafusar com uma parafusadeira pneumática, você vai estar exposto a vibração, né? Então, tem muito. Então, esses riscos aí de acidente mecânico é o risco dentro da área de trabalho, risco de queda, risco de perfuração, risco de picada de animal peçonhento, risco de fratura, risco de esmagamento, risco de corte, risco de fatalidade. E, cara, tem vários riscos que nós vamos conversar aí e que nós vamos estar interpretando e explicando, né, detalhe por detalhe para você como é que funciona o risco. Ok? E o que, que tem a ver esse risco com o meu ambiente de trabalho? Galera, esses 5 riscos: físico, cor verde; químico, vermelho; biológico, marrom; ergonômico, amarelo; risco de acidente mecânico, azul. São divididos em 2 grupos: operacional e administrativos. A gente já falou como é que eles são divididos aí, tá? Mas na teoria, vocês vão entender um pouquinho mais como é que será. Essa teoria que eu falo é eu dentro da sala e vocês dentro também, para a gente estar conversando. Mas para isso devemos aguardar, né, essa pandemia passar, né? E tenho fé em Deus que todos nós vamos vencer essa crise, né? E vamos passar ela segurando na mão de Deus, ok? Eu e vocês. Vamos lá. Outra pergunta: o que esses riscos ambientais têm a ver com o meu mapa de risco? Vamos lá, fazer a transição de slide aqui. Só um momento. Tá. Eu trouxe um modelo de mapa de risco para vocês. Aí eu já não estou na tela, tá, gente? Ok? Vocês vão agora só me ouvir. Tá? O mapa de risco, ele é um mapa gráfico de uma planta baixa do local
e do ambiente de trabalho, tá? Dos setores. É como se fosse um projeto de uma casa, é como se fosse um projeto de planta baixa de uma empresa. Só com diferencial. Vocês estão vendo esses círculos aí, ó, círculos pequenos, círculos médios, círculos grandes, são, tá, medições, né, de riscos ambientais em cada setor. Olha só que interessante. Né? A importância do mapa de risco é compartilhar e divulgar para os colaboradores os riscos que eles estão expostos em cada setor, em cada local de trabalho. Tá? Então, só um exemplo. Só um exemplo. Se os senhores realizarem uma visita hoje, deixa eu ver um setor aqui bem legal. Bombeiro. Né? Hoje vocês vão fazer uma visita no bombeiro, um exemplo. E lá tem um mapa de risco. Né? Antes de continuar a visita na corporação de bombeiro, vocês vão ler o mapa de risco e vão identificar os possíveis riscos que os senhores vão estar expostos e as medidas de segurança para cada setor que os senhores adentrarem. Vocês lembram que eu falei? Quando a mãe dá uma ordem, o pai dá uma ordem, né? E tem que ser obedecida, a mesma coisa é a NR. Quando a NR fala que tem que usar o EPI, que tem que seguir a norma regulamentadora, que tem que aplicar as medidas de proteção coletiva, tem que seguir. Então, se no mapa de risco, na cor verde, está falando que tem um risco de ruído, que é um risco diretamente ao corpo do empregado, né, a audição do colaborador, então ele vai ter que utilizar um protetor auricular, que seria um abafador, onde vai reduzir, né, o decibéis diretamente na audição do colaborador, né, evitando que ele venha ficar surdo. Ok? Então, tem essa metodologia de círculos, tá? O círculo pequeno, né, é o menor risco, né, considerado risco leve no setor de trabalho. O risco, o círculo médio, é aonde você pode considerar um risco para a sua tarefa, tá? Aonde você tem que utilizar medidas de segurança. O risco, o círculo grande, é aonde é o maior risco que você vai estar exposto, tá? Um exemplo é uma marcenaria. Uma marcenaria tem um risco de corte, perfuração, projeção de material, poeira, etc. E lá o técnico de segurança colocou o círculo maior, a bola grande, né, verde, alegando que o maior risco lá é o ruído. Isso quer dizer que se você entrar naquela área sem a proteção adequada, você pode sair surdo ou com uma perca auditiva, que é conhecida como PAI, né? Então, para evitar essa doença ou esse incidente, você tem que ter conhecimento do mapa de risco. Antes de você entrar em um galpão para realizar manutenção, antes de você entrar em uma oficina hidráulica, né, para executar alguma manutenção, alguma atividade, você tem que ter conhecimento do mapa de risco daquele local, né, para você utilizar a proteção adequada, para poder executar a atividade com segurança. Porque o importante para a segurança do trabalho, para mim e para os meus colegas de trabalho, engenheiro de segurança, médico de trabalho, técnico em segurança, enfermeiro de trabalho, técnico de enfermagem, técnico de ambiente, o importante é que você chegue no ambiente de trabalho para executar a atividade com segurança e com saúde, e que você volte para casa, para a sua família, com saúde, com integridade e com bem-estar. Para mim, não é bom você chegar com saúde e você voltar para casa lesionado, né? Então, por isso a importância do mapa de risco. E para a gente executar atividade com segurança dentro do local de trabalho, tá? Vamos fazer aqui a transição de slide. Tá, eu trouxe outro modelo de mapa de risco para vocês, ó. Não deu certo, agora vamos lá. Aí, agora deu. Ó, mapa de risco. Esse mapa de risco da Instituição Federal de Educação de Ciência e Tecnologia de Goiás, ó. Tá? Já é diferente, tá? Porque o mapa de risco, ele pode ser tanto uma planta baixa, como ele pode ser discriminações.
A importância, o importante aí do mapa de risco é que ele tem uma fácil leitura para os colaboradores. Tá? Tem que ter uma fácil leitura. Um exemplo, se no meu ambiente de trabalho tem muito analfabeto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu mapa de risco com imagens, fotos, né, do ambiente de trabalho, e depois eu vou lá e explico para ele diretamente, para ele poder entender. Se no meu ambiente de trabalho não tem nenhuma pessoa analfabeta, eu vou fazer já sem ser com foto. Vou fazer uma planta básica com gráfico, onde todos possam entender. Ou eu vou fazer desta forma aí que está no slide. Ok? Aqui está mais fácil de vocês entender. Eu tenho um círculo pequeno, eu tenho um círculo médio, eu tenho um círculo grande. O círculo pequeno é um risco leve. O círculo médio é um risco, atividade considerável. Um círculo grande é um risco direto, que pode ocasionar uma lesão ou uma perturbação. Tá, gente? Então, esse risco grande aí, cuidado, tá? Siga a norma de segurança. Se no risco grande está vermelho, igual está aí, quer dizer que tem algum risco químico, tá? E lá no mapa de risco da empresa de vocês, da escola, prefeitura, ou aonde for, no trabalho de vocês podem visualizar um mapa de risco. Se não tem um mapa de risco no trabalho, na escola ou em outros locais, solicitem para a colocação do mapa de risco de vocês. Tá? Se eu tiver a oportunidade de conhecer os senhores pessoalmente, vamos fazer um mapa de risco e colocar, né, em funcionamento e divulgar esse mapa de risco para os colaboradores. Porque após a elaboração do mapa de risco, ele tem que ser divulgado para os colaboradores. Todos os colaboradores têm que ter ciência da existência do mapa de risco dentro do ambiente deles, para eles terem consciência que eles estão expostos ao risco. E se eles executar ou entrar em um local sem o EPI direcionado pelo mapa de risco, eles estão assumindo o risco, tirando a responsabilidade da empresa, transformando isso em um ato inseguro. O que é o ato inseguro? É tudo aquilo que o colaborador faz de errado. O que é o colaborador? É o trabalhador. O que é um funcionário? É o trabalhador. Tá? Só explicando isso. Quando eu falo colaborador, é a pessoa que está trabalhando. Ok? E quando eu falo funcionário, é a pessoa que está executando, que é o mesmo colaborador. Ok? E quando eu falo risco, é o risco ambiental. Né? Mas quando nós estivermos aí pessoalmente, vai ser mais fácil para os senhores estarem entendendo. Aqui é só uma introdução básica, rápida, ok? De no máximo 30 minutos. Estou correndo contra o tempo. Vamos lá. Tenho aqui risco químico, risco mecânico. Nós temos aqui risco de corte, que vai na bolinha azul. Nós temos risco mecânico, que vai na bolinha azul. Nós temos risco de graxa. A graxa, você sabia que a graxa é cancerígena? A graxa, o óleo lubrificante é cancerígeno. Então ele vai para onde? Para o vermelho, que é risco químico. Se no verde é um ambiente de trabalho verde, o que é o verde? É o risco físico. O que é o risco físico? É tudo aquilo que vai atingir a tua integridade física. Ok? Ruído, calor, radiação solar, né? Vibração, frio e etc. Pressões anormais e outros, tá? O verde. Risco biológico. O risco biológico, gente, é bactérias e fungos, tá? Ela é adquirida mais em banheiros, né? Então, a gente colocaria esse risco biológico para o auxiliar de serviços gerais, né? Ou para o zelador, né, que vai executar alguma atividade de limpeza dentro da empresa, tá? Então isso aqui vocês vão entender mais na prática, tá, gente? Elaborando. Deixa eu ver se eu coloquei outro modelo de mapa de risco para os senhores aqui. Tá, vamos fazer a transição de vídeo e a finalização. Ok? Resumindo a aula, a gente falou sobre riscos ambientais, ok? Nós falamos aí também sobre o mapa de risco. Só resumindo novamente os riscos ambientais, o risco ambiental é todo o risco que está presente no ambiente de trabalho. Esse risco ambiental é classificado em 5 e dividido em 2 grupos, operacionais e administrativos. Tá? Esses riscos ambientais são físico, químico,
biológico, ergonômico e risco de acidentes mecânicos. Classificado pelas cores verde, vermelho, marrom, amarelo e azul. Ok? Aonde eles traz a importância da aplicabilidade do mapa de risco no local e no ambiente de trabalho, tá? Para conhecimento dos colaboradores, dos riscos que eles estão expostos dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, a criação do mapa de risco deve ser fundamental dentro do ambiente de trabalho e colocada em prática e divulgada para os colaboradores. Sempre é bom fazer uma entrevista no ambiente de trabalho e perguntar se todos os colaboradores têm ciência do mapa de risco, se não, dialogar. Ok? Existe uma regra que eu comento muito, que é a regra de ouro, né, conhecida em vários locais. O que é a regra de ouro? Né? A regra de ouro é aquela que, se for quebrada, há uma advertência direta, seja demissão ou afastamento do colaborador. Porque quando se fala em regra de ouro, quer dizer que se foi colocada uma regra para ser cumprida. E se a regra não for cumprida, claramente o colaborador não quer trabalhar na empresa. Porque aquela regra de ouro, ela vai proteger ele do acidente, vai evitar o acidente na empresa. Tá? Por isso que se chama regra de ouro. Quando você visita uma empresa e lá fala, regra de ouro número 1, proibido passagem de pessoas embaixo de carga suspensa. Cara, essa regra está evitando um acidente dentro da empresa. Se o cara ele quebra o bloqueio da empresa e fica debaixo de uma carga suspensa, quer dizer que ele está exposto diretamente. E ele teve treinamento, teve orientações, ele quebrou a regra de ouro. E devemos também ter, é algo que eu gosto de falar, cuidado genuíno. O que é cuidado genuíno? Eu cuido de mim e cuido de você. Né? Por isso que eu estou transmitindo esse conhecimento. Eu cuido de você. Por que eu cuido de você? Porque eu cuidando de você, eu vou estar bem. E eu cuidando de mim, você também vai estar bem. Tá? Pense nisso. Tá? Pense nisso. Volte para sua família, volte para sua casa seguro. A segurança do trabalho, ela não é só aplicada na empresa. Ela é aplicada no seu dia a dia, ela é aplicada no seu cotidiano, inclusive na sua casa. Na sua casa. Eu quero também deixar uma orientação, reforçando o risco biológico. O risco biológico, ele é da cor marrom. Nós estamos em uma pandemia do Covid-19. E ele está dentro do risco biológico. Tá? Ele é um vírus. Está dentro do risco biológico. Tá? Ele é um vírus diferenciado dos outros. Porque ele dura mais tempo. É um tempo anormal. Não é normal, é um tempo anormal. Né? Ele dura um pouco mais em locais determinados. Plástico, papel, piso, cerâmica, né? Ferro e etc. Né? Então ele é um risco biológico. Tá? E os riscos biológicos são um agravante. Por quê? Porque eles podem criar ferida, pode criar infecções, gripes, né? Eles podem aí dar problemas pulmonares e etc. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Tá? Então eu deixo aqui o meu recado. Ok? O meu tempo já acabou. Tá? O meu tempo já acabou. E até a próxima aula. Semana que vem eu trago novos vídeos para todos vocês. Ok? Tchau, tchau. Deixo o meu contato aí na tela. Deixo o meu contato aqui na tela para vocês estarem salvando. Ok? E qualquer coisa, mandem mensagem que eu estou aqui à disposição para tirar as suas dúvidas.